Prezados amigos, sejam bem-vindos ao Defesa Externa. Será uma honra ter você por aqui. Se gostar do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar a sua curtida. Esse simples gesto ajuda infinitamente o canal. Vamos ao tema desse vídeo. Nos últimos anos, testemunhamos uma escalada retórica sem precedentes contra a Venezuela. Os Estados Unidos mobilizaram recursos militares no Caribe. Impuseram sanções econômicas devastadoras, que, segundo a ONU, podem ter causado dezenas de milhares de mortes. E agora acusam o governo de Maduro de ser um narco-estado. Mas, quando examinamos os fatos, uma contradição gritante emerge. Por que a Venezuela é o alvo principal, se a Colômbia, aliado estratégico dos Estados Unidos, com 7 bases militares americanas em seu território, continua sendo o maior produtor mundial de cocaína? A resposta nos leva a uma complexa teia de interesses geopolíticos, que vai muito além do combate às drogas. Dados e contradições. Vamos aos dados oficiais, que contam uma história diferente. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Colômbia responde por mais de 60% da cocaína mundial, com cultivos batendo recordes históricos de 230 mil hectares. Apesar disso, recebe mais de 400 milhões de dólares anuais em ajuda militar dos Estados Unidos. Estudos do Washington Office in Latin America mostram que apenas entre 5% e 7% da cocaína destinada aos Estados Unidos passa pela rota venezuelana. A grande maioria, 90%, segue por outras rotas, especialmente pelo Oceano Pacífico, controlado por cartéis mexicanos. Dado crucial: a produção de cocaína na Colômbia aumentou 15% no último ano, enquanto as apreensões na rota venezuelana representam menos de 3% do total mundial. Esta contradição nos leva à pergunta óbvia: se o objetivo é combater o tráfico, por que o foco não está nas rotas principais e no maior produtor? O precedente histórico já existe. Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos usam a acusação de narcotráfico para justificar intervenções. Em 1989, invadiram o Panamá para prender Manuel Noriega, um ex-aliado da CIA que se tornou inconveniente. No Vietnã, a Operação Phoenix usou acusações similares de tráfico de ópio. E as famosas armas de destruição do Iraque, pretexto usado para a invasão daquele país, que nunca foram encontradas. Especialistas como o ex-diretor da UNOCDEC, Pino Arlacchi, classificam a acusação contra a Venezuela como uma fantasia política. William Brownfield, ex-diplomata americano, admitiu que as acusações sobre o Cartel de Los Soles são baseadas em evidências circunstanciais. O padrão é claro: cria-se um pretexto, repete-se exaustivamente na mídia e justifica-se ações que serviriam a outros interesses. Interesses geopolíticos reais. Então, quais são os interesses reais? 3 fatores cruciais: petróleo e energia. A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, 304 bilhões de barris. Controlar esse recurso significa influenciar os preços globais, além, é claro, privar rivais geopolíticos como China e Rússia dessa energia quase infinita. Conter Rússia e China. A Venezuela deve à China mais de 60 bilhões de dólares de empréstimos. A Rússia tem investimentos bilionários no setor energético e fornece apoio militar. Para os Estados Unidos, é inaceitável ter seus rivais estabelecidos tão fortemente no que considera seu quintal. Doutrina Monroe. Desde sua formulação em 1823, a Doutrina Monroe estabeleceu um princípio central da política externa dos Estados Unidos. A América Latina seria considerada uma esfera de influência exclusiva do país. Proclamada pelo então presidente James Monroe, a doutrina tinha como objetivo inicial impedir a intervenção de potências europeias nos assuntos do continente americano, sob o lema América para os Americanos. No entanto, ao longo dos séculos, esse princípio foi reinterpretado e utilizado como justificativa para uma série de intervenções políticas, econômicas e militares por parte dos Estados Unidos em países latino-americanos. Na prática, a doutrina Monroe evoluiu de um instrumento de defesa contra o colonialismo europeu para uma ferramenta de projeção de poder e controle regional.
Governos latino-americanos que adotaram políticas independentes, nacionalistas ou alinhadas a potências rivais, como a União Soviética no século XX, ou mais recentemente China e Rússia, passaram a ser vistos como ameaças à ordem hemisférica desejada por Washington. Esta visão hegemônica se traduziu em uma longa lista de intervenções diretas e indiretas, desde o apoio a golpes de Estado e ditaduras militares, como no Chile em 1973, até invasões militares, como no Panamá em 1989 e na República Dominicana em 1965. Em cada caso, a narrativa oficial dos Estados Unidos frequentemente apelava à defesa da democracia, ao combate ao comunismo ou à luta contra o narcotráfico, ainda que muitas vezes os interesses econômicos e estratégicos tivessem papel central. Mas e se a escalada diplomática evoluir para uma intervenção militar? Diante do aumento das tensões, é preciso considerar os possíveis desdobramentos estratégicos. 3 cenários se destacam. Cenário 1. Ataque cirúrgico e decapitação de liderança. Inspirado na Operação do Panamá em 1989, este cenário prevê uma ação rápida e precisa, com o objetivo de neutralizar a liderança política em Caracas. Objetivo central: capturar ou desestabilizar o alto comando do governo venezuelano. Táticas envolvidas: operações aerotransportadas, ataques cibernéticos e sabotagem de infraestrutura crítica. Risco estratégico: a reação das Forças Armadas venezuelanas, cuja lealdade ao governo pode transformar uma ação rápida em um impasse prolongado. Cenário 2. Intervenção internacionalizada e multilateral. Neste modelo, os Estados Unidos formariam uma coalizão com aliados regionais, como Colômbia e Equador, para legitimar uma ofensiva militar. Frente de ataque: Oeste, Zulia; Leste, Porto Cruz; Sul, Amazônia. Consequência geopolítica: a América do Sul se tornaria palco de um conflito de larga escala, com impactos imprevisíveis para a estabilidade regional. Cenário 3. Guerra híbrida de longa duração. Considerado o cenário mais provável, envolve ações indiretas e prolongadas, sem declaração formal de guerra. Estratégia: apoio a grupos dissidentes, uso de mercenários, bloqueio naval e bombardeios seletivos. Objetivo: enfraquecer gradualmente o governo venezuelano, minando sua capacidade de resistência sem envolver tropas em solo de forma massiva. Cada cenário carrega implicações profundas, não apenas para a Venezuela, mas para toda a região. O risco de uma escalada descontrolada é real, e os custos humanos, políticos e econômicos podem ser devastadores. O perigo do Afeganistão latino. Lições da história e riscos ignorados. Qualquer intervenção militar na Venezuela carrega o risco concreto de se transformar em um novo Afeganistão, ou algo ainda mais complexo e duradouro. A história está cheia de exemplos em que superpotências subestimaram a resiliência local, a geografia hostil e os custos internos de um conflito prolongado. E é justamente este último ponto que Washington parece negligenciar: o impacto doméstico de uma guerra sem fim. Geografia intransponível. A Venezuela oferece um terreno ideal para resistência armada. As montanhas dos Andes e a densa selva amazônica criam um ambiente perfeito para táticas de guerrilha, dificultando operações convencionais e favorecendo forças irregulares. Milícias populares. Com cerca de 500 mil milicianos treinados, a Venezuela possui um verdadeiro exército paralelo, invisível, descentralizado e profundamente enraizado nas comunidades. Um exército de sombras, capaz de prolongar o conflito por anos, mesmo diante de superioridade tecnológica. Apoio externo estratégico. Rússia e China, aliados próximos de Caracas, não ficariam de braços cruzados. O fornecimento de armamentos avançados, inteligência militar e assessoria tática poderiam transformar o conflito em uma guerra por procuração, elevando o custo político e militar para os Estados Unidos. Esse cenário não é apenas uma hipótese remota, é uma advertência baseada em décadas de erros estratégicos. Mas o grande risco para os Estados Unidos está em casa. Cansaço de guerra. Uma geração que viveu o fracasso do Afeganistão e Iraque não apoiaria outra guerra interminável.
crise orçamentária. Dívida nacional recorde de 34 trilhões de dólares não comporta outro conflito custoso. Divisões internas. Polarização política impossibilitaria consenso para guerra prolongada. Protestos sociais. Movimentos anti-guerra ressurgiriam com força total. E enquanto isso, o tráfico prospera pelas rotas tradicionais. A produção colombiana aumenta 15% anualmente. A história se repete. O combate ao narcotráfico mostra-se mais uma vez uma ferramenta conveniente para encobrir interesses em recursos naturais, contenção de rivais e manutenção de hegemonia. A verdadeira questão estratégica: os Estados Unidos, com todos os seus problemas internos, estão realmente preparados para abrir uma nova frente de conflito prolongado no seu quintal, arriscando transformar a Venezuela num Vietnã ou Afeganistão muito mais próximo e com consequências imprevisíveis para sua já frágil estabilidade interna? Se esta análise foi relevante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas discussões. A geopolítica exige olhar além das aparências. Até a próxima!